Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião mediúnica, com muita alegria, com muito prazer que a gente está aqui outra vez, outra quinta-feira, podendo entrar na casa de vocês e procurar termos juntos um momento de paz, de tranquilidade, de refazimento das energias, de positivismo e de divulgação, principalmente, da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Olá a todos, mais uma vez um prazer estar com vocês, que nós possamos ter uma reunião abençoada, uma reunião cheia de luz, com bênçãos para todos nós. Eu queria lembrar que nós estamos gradualmente reabrindo a casa, nós vamos montar alguns grupos novos e nós estamos convocando os trabalhadores, aqueles que desejarem voltar ao trabalho, que entrem em contato conosco, tá? Para a gente ver a viabilidade, onde pode trabalhar, quais grupos vamos montar, né? Então aqueles que quiserem retornar aos trabalhos, entrem em contato conosco, tá bom? Antes de iniciarmos a nossa reunião, lembre-se de pegar um copo de água, a garrafa de água e deixar aí do lado para que a gente possa fazer a fluidificação das águas no final da nossa palestra, nossa reunião. E desculpa, não somos nós que fazemos, a espiritualidade é que faz a fluidificação das águas. Exato. Então vamos todos aí aproveitando esses minutinhos que antecedem a nossa reunião, nos acomodando da melhor forma possível. Vamos todos chegando aí com calma, serenando os sentimentos, a correria, serenando principalmente o coração, deixando que os amigos da espiritualidade nesses momentos possam atuar verdadeiramente sobre nós e nos trazer os benefícios, as bênçãos de Deus nosso Pai. E para isso, enquanto nós vamos aguardando aí esse início do nossa reunião, nós vamos dando outra notícia para vocês, que essa semana foram feitos, mais 45 enxovais dos bebês, que houve lá a montagem dos enxovais na segunda-feira dessa semana, né, Mário? Nessa última segunda-feira, e que foi com grande êxito, que estamos chegando aí ao final do ano, e todo o Grupo Alta de Souza cumprindo aí com as metas, com todos os objetivos que foram traçados durante o ano, né? Então, um grande beijo, um grande abraço, parabéns a todas essas nossas irmãs que são tão dedicadas e que fazem um trabalho tão bonito, tão precioso e de muita valia para aquelas mães que esperam seus bebês e não têm, às vezes, absolutamente nada nem para vesti-los, né? Então, muito importante isso, parabéns a todas vocês. E o que mais que nós temos que avisar? Palestra. Palestra, isso mesmo. Essa próxima terça-feira, a palestra será sobre a vida de Paulo de Tarso. Eu vou ser a palestrante, então estarei com vocês na próxima terça-feira também. Espero que possamos ter bons momentos aí juntos, falando sobre a vida desse que foi, como dizem, o grande amigo de Deus. Então, vamos lá, na próxima terça-feira. E agora, espero que todos já tenham chegado, todos se confraternizando. Eu digo sempre que é a parte que eu mais gosto. E principalmente agora, que essa confraternização está podendo acontecer ali pessoalmente, não só virtualmente, através do chat, Nós temos, graças a Deus, matado as saudades de muitos dos trabalhadores, frequentadores, pacientes, que agora têm ido lá na casa para tomar o passe. Então a gente tem podido encontrar tantas pessoas, quanta saudade de todos vocês. E tem sido muito bom, né, Marco? Sim. Tem sido... O pessoal tem comparecido, Lembrando, a casa não está lotada, dá para ir tranquilamente, tem bastante espaço, estão sendo atendidos assim, com todos os protocolos de segurança, então está
seguro ir lá, aquele que quiser tomar o passe, né, sábado, às 15h30 até às 16h30. Isso, a gente até viabilizou cadeiras, né, no corredor. Agora que o tempo está melhor, está sol, tem o lado externo da casa também, onde é possível ficar. Então, assim, não deixem de tomar o seu passe, é muito importante. E quem puder, compareça, né? Tá bom? Então, vamos agora iniciando a nossa reunião. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, para que possamos cada vez estarmos mais em conexão com o plano espiritual superior, com os nossos mentores, cerrando nossos olhos nesse momento. Então vamos relaxando, sentando confortavelmente, deixando toda essa energia salutar, essa energia de paz, de luz nos envolver. Vamos conectando ao plano maior, né, presente na casa de cada um de nós e agradecendo, sempre, primeiramente agradecendo ao nosso Pai Eterno por essa grande oportunidade, a Jesus, nosso irmão, e a toda a cúpula espiritual do CETREL, desta casa que nos atende, esta casa que nos acolhe. Vamos abrindo esta reunião com a prece maior, a prece que Jesus, nosso irmão maior, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, dando continuidade à nossa reunião, nós vamos pegando aqui um livro que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos fazendo a leitura, a abertura dele aqui ao acaso, de conformidade com os costumes espíritas, né? E que mensagem que nos cai para essa quinta-feira, né? Marco, abre para mim dessa vez. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Do capítulo 23, Moral Estranha. E a outro disse Jesus, segue-me. E ele lhe disse, Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar o meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vais e anuncia o reino de Deus. Está no Evangelho de Lucas. O que podem significar estas palavras? Deixai que os mortos enterrem os seus mortos. As considerações precedentes já nos mostraram, antes de mais nada, que nas circunstâncias em que foram pronunciadas, não podiam exprimir uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar o seu pai. Mas elas encerram um sentido mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena e da qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas através da lembrança ao espírito ausente. É semelhante ao que temos pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou em vida e que guardamos como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensinou dizendo, não vos inquieteis com o corpo,
mas pensai antes no Espírito, e de pregar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. Então, meus irmãos, o que nos ensina essa lição, essa passagem do Cristo aqui na terra, é que nós devemos nos preocupar muito mais com os bens espirituais do que com os bens materiais. O corpo é um bem material, mas então nós não devemos nos preocupar com o corpo? Claro que sim, porque o nosso corpo, ele é o veículo que nos proporciona nesta encarnação todas as experiências, todas as situações que nós precisamos passar nessa vida. O corpo que nós temos, na realidade, não nos pertence. Ele é simplesmente um empréstimo de Deus, que vai ficar, né? Porque se nos pertencesse definitivamente, ele seguiria conosco após a morte. E não, ele é feito de matéria e do pó voltará ao pó. Ou seja, na hora que nós morremos, o corpo, ele perece, ele fica aqui. Ninguém, né, como diz, vai ficar para a semente e o corpo será deixado para trás. Então, o corpo não pode ser mais importante do que o espírito. Então, quando Jesus nos traz essa passagem, é interessante porque parece meio confuso, e uma vez conversando com a minha mãe, até foi outro dia, não foi, Marco? Ela falava assim, nossa, mas eu não entendo, por que Jesus insiste em ficar falando através de parábolas? É mais complicado, porque depois a gente tem que ter a explicação da parábola. Por que ele já não explica direto aquilo que ele quer dizer? Aí a gente ficou lá, né, tentando conversar, explicar para ela o nosso entendimento, que também não é uma verdade absoluta, mas assim, quando a gente tem uma parábola contada, primeiro a época, né, era mais fácil de compreensão, sempre através de ensinamentos com histórias. Agora, se você pensar mais a fundo, quando você tem uma parábola assim contada, cada vez que você tem uma maior compreensão, um maior discernimento e amadurecimento seu como espírito, você vai compreendendo essa parábola sobre outros ângulos, sobre outros aspectos e de uma maneira diferente, mais profunda. Então, aquilo que você entende no dia de hoje, provavelmente vai ser muito diferente daquilo que você vai ter uma compreensão sobre essa mesma parábola daqui a 200 ou 300 anos da nossa vida. Isso é verdade. Então, elas servem, elas se prestam para o espírito, desde aquela época mais primitiva até aquele espírito mais evoluído e que joga outro véu de conhecimento sobre esse mesmo tema. Então, por isso Jesus, sabiamente, com tudo que é feito por Deus e por Jesus, é feito com perfeição. É feito não só para um momento, não só para uma época, mas para a eternidade. Então, obviamente que eles entendem o plano espiritual, que a gente tem que, sem dúvida nenhuma, reverenciar os nossos antepassados. Mas não é o corpo dos nossos antepassados, mas sim a sua memória, mas sim os laços que vão nos prender, vão nos unir na realidade, pelo resto das nossas vidas, pelo infinito agora, pela eternidade. Aquilo que nós pudemos construir junto com eles nessa encarnação, todas as arestas que nós conseguimos aparar, tudo aquilo que a gente conseguiu evoluir, trabalhando juntos, convivendo juntos, passando por problemas, passando por alegrias, e é isso que a gente sempre vai levar adiante. E quando ele fala no final aqui da explicação, né, da parábola, ele fala, ide e pregai o reino de Deus, ou seja, divulga que o mais importante é o que vem
além daquele corpo que é perecível, que o mais importante é a eternidade do mundo, é a eternidade do nosso espírito, da nossa alma, das vidas várias que nós temos, porque é isso que nós vamos levar conosco. Essa é a nossa essência, os nossos bons e maus sentimentos ainda, as nossas obras, aquilo que nós fizemos e aquilo que nós deixamos de fazer, é isso que nós vamos carregar conosco. Então, a alegria de podermos ter novas oportunidades, através de novas reencarnações, isso era mais importante que Jesus falava, que tinha que ser divulgado aos demais, do que ele se preocupar com a matéria. Então é como se a gente falasse assim, vamos à essência e não à forma, né? Então essa é a passagem da noite de hoje, extremamente importante para todos nós que ainda somos tão apegados à matéria, porque nós enxergamos muito isso. Então, para nós, aquilo que não é material, aquilo que não está preso ao que nós podemos enxergar, sentir, tocar, até mesmo o nosso corpo, para nós isso foge aos nossos sentidos e a gente acaba não dando importância, não faz parte do nosso mundo real. E quando na realidade é exatamente ao contrário. É necessário que a gente cerre os olhos materiais para que a gente possa enxergar com os olhos espirituais e ver o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido da existência, quem somos, o que fazemos, quais os propósitos de Deus. Então é isso que nos ensina a lição de hoje. Preocupar mais com o espírito do que com o corpo, né? Vamos aproveitando tudo que nos foi ensinado nesse momento, né? E vamos relaxando e nos envolvendo com a espiritualidade, nos envolvendo com os nossos amigos de luz que se encontram juntamente conosco. Relaxando, respirando, enchendo os pulmões de ar, segura um pouco e solta tudo. Dessa vez, sentindo seu corpo mais leve, mais solto, mais tranquilo e assim com uma sensibilidade maior e podendo sentir toda essa energia que ora nos é passada por esses espíritos de luz que se encontram conosco. E essa energia percorre todo o nosso corpo físico, todo o nosso corpo espiritual, trazendo o equilíbrio, tirando todos os miasmas, todas as cargas negativas, nos deixando tranquilos, nos deixando leves, nos deixando em paz. E nós vamos pedindo ao Pai: nós te rogamos, Pai de infinita bondade, a justiça, as graças de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos aqueles que apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem,
sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiro do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre. Que assim seja. E agora, nós vamos pedindo ao plano maior, aos amigos socorristas, ao Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que possa fazer com que as águas que os nossos irmãos separaram para tal fim possam ser fluidificadas, possam ser magnetizadas, para que cada um receba aquilo que for da sua fé, do seu merecimento. Que as dores, sejam elas físicas ou morais, espirituais, elas possam ser amenizadas. Que através dessas águas os nossos irmãos possam se encher de coragem, que eles possam revitalizar o seu organismo, que eles possam ser mais positivos, que tudo aquilo que Deus tiver preparado para cada um de nós possa ser colocado ali naquele momento. Que essas águas nos ajudem, através do bálsamo divino, através da bênção do plano espiritual, possa fazer com que nos tornemos melhores, mais confiantes, mais serenos e dóceis. Que todos nós possamos compreender que as dificuldades, que as dores, que as doenças, as tristezas e todas as pedras que aparecem no nosso caminho fazem parte da nossa evolução. E que quanto mais nós formos dóceis, permeáveis ao plano maior, mais rápido nós atingiremos a evolução. Que não adianta a irritação, a mágoa, a tristeza. Que estas águas possam nos ajudar a passar pelos momentos difíceis e nos fortalecer. Que nós possamos compreender que se as coisas são do jeito que elas são, é porque assim o Pai o quis e porque assim é o melhor para nós. Que nós possamos ser dóceis e humildes e aprendermos a trabalhar com as ferramentas que estão neste momento à disposição de cada um de nós. E que possamos ter sabedoria para agir e que possamos ser pacientes, porque nenhum mal eterno, tudo nesse mundo é passageiro e nós somos destinados à perfeição, nós somos destinados ao amor, à alegria. E que essa estrada, às vezes pode ser muito longa para alguns, mas com certeza nenhum de nós se encontra só. E nós vamos aproveitando para ler esta mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que se chama Petição do Aprendiz. Senhor Jesus, deste-nos a conhecer a grandeza do bem, ensina-nos a praticá-lo. Quando não posso oferecer-te o serviço excelente, orienta-me para que eu faça o melhor ao meu alcance. No entanto, se as circunstâncias estiverem contra os meus propósitos, ampara-me a fim de que te entregue o bom trabalho. Se isso, porém, não me for concedido, em vista das imperfeições que ainda carrego, permita-me confiar-te o meu esforço, ainda que sofrível. No entanto, mestre, se ainda aqui estiver sob impedimento para a concretização
do meu desejo, auxilia-me a trazer a migalha de bem que eu puder. Mas de qualquer modo, rogo-te, Senhor, para que me livre da inércia e que, embora em me arrastando, consiga algo aprender para servir-te, servindo ao próximo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. São palavras deixadas por Dr. Bezerra de Menezes, que sempre, sempre procurou servir ao próximo humildemente, assim como Chico Xavier, assim como Irmã Dulce, assim como tantos outros que sempre tiveram a caridade por orientação na sua vida e deixaram exemplos que nós devemos seguir. E aqui Emmanuel complementa: eles não sabem. Não pares de trabalhar e servir, porque essa ou aquela desilusão te amargou sentimentos. Os ingratos são portadores de moléstias de memória. Os agressores carregam brasas no pensamento. Os delinquentes são enfermos dos mais infelizes. Quando semelhantes companheiros te surgirem na vida, perdoe sempre. Eles não sabem quantas nuvens de dor estão amontoando sobre a própria cabeça. E para que nós não amontoemos nuvens de dores sobre a nossa cabeça, que já nos basta tudo o que fizemos nas outras encarnações e ainda nesta, e que nós estamos tendo que colher os frutos, dos nossos atos, que não angariemos, meus irmãos mais débitos, que nos transformemos a partir desse momento, que Deus possa nos auxiliar, mas que nós sejamos os primeiros a nos auxiliarmos, a servir e a praticar o bem e a caridade. E assim como nos ensinou hoje o Dr. Bezerra de Menezes, através dessas palavras que a Ana acabou de dizer, vamos fazer um pouquinho da nossa parte, que é praticar a caridade de uma maneira tão simples, mas que é tão necessária, que é a vibração. Então vamos vibrando por todos os nossos irmãos que se encontram em necessidade, onde quer que ele esteja, em situações de rua, em hospitais, em clínicas, adoentado em suas casas, em creches. Vamos vibrando por eles, para que eles possam receber, se não a cura das doenças, se não a solução dos seus problemas, das suas aflições, pelo menos um lenitivo, um amparo, um conforto para as suas aflições. Vamos envolvendo esses irmãos em muito amor, em muita luz. Vamos vibrando também por todos os dirigentes do nosso planeta, que eles possam olhar por esses irmãos necessitados, que eles preguem a paz, que eles preguem o amor e a união, jamais a guerra. Vamos vibrando também por todas as igrejas, todas as religiões, que também façam esse trabalho de ajuda ao próximo, de ajudar aqueles que procuram tanto necessitados da matéria como necessitados dos espíritos, da espiritualidade necessitada. Vamos vibrando principalmente pela casa que nos recebe, que é a casa do Dr. Bezerra de Menezes. Vibramos por todos aqueles pacientes cujos nomes estão nas listas de cura, por aqueles que frequentam, pelos seus trabalhadores encarnados e desencarnados, enfim, por todos que frequentam aquela casa. Da mesma maneira,
Vamos vibrando muita paz, muita luz aos nossos amigos e parentes que já foram para a pátria espiritual e aqueles que conosco continuam essa jornada, continuam o aprendizado. Vamos vibrando pelo nosso lar, em cada cantinho do nosso lar, por aqueles que moram juntamente conosco, pelos nossos anjos da guarda, pelos nossos protetores. E por que não? Vamos vibrando por nós mesmos também. Que nós possamos ter muita saúde, que nós possamos ter muita paz, muita luz e principalmente muito entendimento. Então vibremos por nós mesmos, porque somos trabalhadores da seara do Mestre Jesus. E agora, com o coração mais leve, nós vamos nos despedindo do plano espiritual, em mais esta reunião mediúnica, tendo muito a agradecer e mais nada a pedir, Senhor. Apenas dizendo: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, num céu como em toda a terra, de luz e ainda de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do plano espiritual. Perdoa, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, nesse mundo de desterro ainda tão distante da vossa luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde reine a luz e a bondade, que são fruto, Senhor, do vosso amor. Com a graça de Deus, nós terminamos mais uma reunião mediúnica e desejamos muita paz, muita saúde, muita renovação e bom ânimo, positividade a todos vocês. Um grande beijo, até terça-feira na palestra, até sábado, quem puder ir à nossa casa, o Cetrelve. E eu queria deixar aqui um beijo especial para Neuza e para Renatinha, tá bom? Muito obrigado, meus amigos, por nos permitir mais estes momentos junto com vocês. Que nós possamos, estar reunidos aqui mais uma vez na próxima quinta-feira, se assim Deus o desejar. Um beijo no coração de cada um e até a próxima.